Meus amigos, bom dia. Sejam bem-vindos à nossa manhã de estudos, de reflexões, aqui pelo Espiritismo 24 horas, em torno da obra Boa Nova. E lembrando também que esses estudos, essas reflexões ficam disponíveis na TV Chico Xavier, nosso canal, nosso instrumento de divulgação do bem, o nosso mecanismo de divulgação do amor, todos os sábados a partir das 8 horas da noite. Então sejam muito bem-vindos, vocês que nos acompanham aqui pelo Espiritismo, pelo Instagram do Espiritismo 24 horas, e também sejam muito bem-vindos vocês que nos acompanham pelo YouTube da TV Chico Xavier. Lembrando que, e isso é muito importante, se você nos acompanha pelo YouTube da TV Chico Xavier, por favor, inscreva-se nesse canal maravilhoso, curta este vídeo e o compartilhe com outros corações que também desejam estudar, que também desejam se melhorar. Se você perdeu algum de nossos estudos em torno da obra Boa Nova, que é da psicografia de Francisco Cândido Xavier, autoria de Humberto de Campos, você acessa o YouTube, www.youtube.com, procure ali o canal TV Chico Xavier. Lá nós temos uma playlist, Uriel Santos Boa Nova, e você poderá acompanhar então as nossas reflexões desde a introdução deste livro, desta obra maravilhosa, desta que com certeza é uma das obras mais importantes, uma das obras subsidiárias mais importantes de toda a doutrina espírita. Por quê? Porque vai nos mostrar os bastidores das passagens do Cristo entre nós. Os bastidores das passagens evangélicas. Ensina-nos e muito sobre a vivência cristã, sobre os primeiros movimentos, os primeiros tempos da vivência cristã no planeta. Bom, nós estamos no capítulo de número 16, o testemunho de Tomé. Nós fizemos a primeira parte desse capítulo no sábado passado e agora nós vamos para a segunda parte. Então, o que nós temos, só para a gente fazer aqui uma breve revisão, uma breve lembrança, o que nós já observamos nesse capítulo? Nós observamos que Tomé, e a gente consegue se enxergar em Tomé, nós observamos que Tomé insiste com o mestre para que ele possa prodigalizar os seus feitos com pessoas que ele considera importantes, altos funcionários de Herodes, doutores de Jerusalém, patrícios romanos, porque o pensamento de Tomé era que o reino de Deus ganharia notoriedade e só conseguiria se espalhar se encontrasse o apoio dessas pessoas posicionadas nas altas camadas sociais. A gente precisa sempre observar que a ideia de reino trazida por Jesus é uma ideia de difícil acepção para aquele momento. É uma ideia de difícil acepção para os nossos corações, a gente precisa reconhecer. Por quê? O que nós estamos acostumados com o reino? Quando nós falamos a palavra reino, a gente está acostumado com o quê? Um grande poderio, grandes exércitos, uma grande movimentação territorial, um grande apoio financeiro. Nós estamos acostumados com exterioridades. Nós precisamos considerar que quando nós não conhecemos muito bem determinada situação, a nossa mente ela trabalha com base de comparação. Se você experimenta um alimento pela primeira vez, os seus sinais mentais, a sua resposta neural vai ser procurar um alimento que tenha um sabor similar, e aí você faz a base comparativa. Se você experimenta um alimento amargo pela primeira vez e você quer ali definir qual é esse sabor, você poderá dizer, por exemplo, olha, ele parece muito com o gosto do jiló, o gosto da taioba, que na nossa região nós chamamos de taioba, de gueiroba. É um alimento amargo, como se eu estivesse comendo o jiló, como se eu estivesse comendo uma gueiroba, uma gariroba, não sei qual é o nome que vocês chamam por aí, porque a gente trabalha com comparação. Quando Jesus ele apresenta a proposta do reino de Deus, o nosso cérebro ele vai trabalhar, a nossa corrente mental vai trabalhar com bases de comparação. E bases de comparação são os reinos materiais. Bases de comparação são os reinos mundanos. Um reino de poderio militar, um reino de grande extensão territorial, um reino de bajulações,
um reino onde nós temos camadas estruturadas em primeiros, segundos, terceiros lugares, um reino onde nós temos mão de obra, um reino onde nós temos questão financeira, questão monetária. A gente vai ver em toda a obra Boa Nova, em grande parcela da obra Boa Nova, esse desentendimento com essa questão do reino. Jesus, ele apresenta o reino de Deus como uma obra divina no coração de todos nós. Essa frase ela é muito impactante, né? Quando está lá no capítulo 3 da obra, que é um dos capítulos, é um dos meus capítulos prediletos nessa obra, quando o sacerdote Hanan pergunta para Jesus que definição Jesus apresentaria do reino de Deus, Jesus ele vai dizer, olha, esse reino é uma obra divina no coração dos homens. E nós não estamos acostumados, inclusive nos nossos movimentos religiosos, com obras divinas nos nossos corações. Os nossos reinos religiosos, as nossas estruturas religiosas, as nossas estruturas temporais religiosas, são estruturas de territorialidade, são estruturas de dominação política. Haja vista, e não aqui criticando, haja vista, por exemplo, a história da Grande de Roma. Se você observar a história da Igreja Católica, que é a base religiosa fundamental do Ocidente, você vai observar que é uma história, e aqui a gente não pode negar, é uma história de territorialismo, é uma história de conquistas políticas, é uma história de um reino humano. Então, quando Jesus ele apresenta essa ideia de um reino interiorizado, há estranheza, há o combate. Se a gente pega o primeiro mártir do cristianismo, que é Estevão, e nós citamos isso semana passada, quando Estevão sai proclamando que o reino divino não estava circunscrito no templo, mas que o templo se encontrava no coração de todos nós, Estevão é perseguido e apedrejado, sob as vistas, sob orientação e sob o comando de Saulo de Tarso, que depois percebe essa interiorização do reino, percebe o quanto estava errado nas suas acepções e se modifica na estrada de Damasco, aquela estrada muito pessoal, aquela estrada muito íntima, e se transforma em Paulo, o grande construtor do movimento cristão inicial. Então há essa dificuldade, e Tomé tem essa dificuldade, né? Tomé tem uma dificuldade que é nossa. Como é que nós vamos, mestre, como é que nós vamos expandir esse reino sem o apoio do poderio temporal, sem o apoio do poderio mundano? E Jesus ele precisa ir explicando para ele, olha, se eles não são capazes de perceber a grandeza do nosso Pai interiormente, não adianta a gente ir lá e falar para eles, não adianta a gente ir lá e conversar, não adianta a gente ir lá e tentar fazer proselitismo, não adianta a gente ir lá e tentar convencer. Tem uma história muito bacana em uma das obras de Humberto de Campos, e aqui eu não vou lembrar qual é a obra, mas o que evangelho? As pessoas às vezes elas perdem o significado profundo das palavras, a gente não pode perder isso. Evangelium é uma notícia que você leva a alguém. E aí nós nos deparamos nesse conto de Humberto de Campos, nós nos deparamos com Jesus e os seus seguidores iniciais, os seus companheiros iniciais, eles estavam em uma cidade, e uma multidão aguardava. Chegam então os romanos, e os romanos levam um evangelho, levam uma notícia. E enquanto os romanos estão levando aquele evangelho, estão levando aquela notícia, eles são aplaudidos. A multidão está eufórica com aquele evangelho, a multidão está se sente prazerosa com aquela notícia, com aquelas informações trazidas pelos romanos. Quando os romanos saem, aquela multidão começa então a destratá-los, começa a falar mal, aquela multidão que aplaudia, começa a criticar aquele evangelho, começa a criticar aquela notícia. Chegam então os fariseus, com o seu evangelho, com a sua notícia. A multidão então aplaude, a multidão está eufórica. Quando os fariseus retiram-se, aquela multidão, ela passa a destratar, ela passa a criticar aquele evangelho, ela passa a criticar aquela notícia. Os discípulos então aproximam-se de Jesus dizendo, agora é o nosso momento. Vamos levar o nosso evangelho, vamos levar o evangelho do reino, vamos levar a notícia divina, porque o que Jesus faz
é trazer a notícia divina aos nossos corações, é ser o maior portador da notícia divina, do evangelho do reino aos nossos corações. E Jesus, então, muito prudente, ele diz aos discípulos: não, cada evangelho trazido àquela multidão foi aplaudido temporariamente e depois foi criticado. Então aqueles corações estão endurecidos. Eles ainda não estão preparados para receber ainda, veja bem, ainda. Porque a proposta é que o evangelho do reino chegue ao seu tempo em todos os corações. Mas é preciso essa percepção. Eles ainda não estão preparados para essa notícia divina. Jesus, então, com os seus discípulos, ele se afasta. Não era o momento. É preciso entender qual é o momento. Que é algo que Tomé, nesse capítulo, é algo que Tomé não está entendendo muito bem. E a gente, semana passada, nós dizemos que iríamos parar em um parágrafo e analisaríamos esse parágrafo no início dos nossos estudos de hoje. Então, qual que é esse parágrafo? Tomé, ele questiona a Jesus: mestre, qual será então a nossa senha? Como provar às criaturas que o nosso esforço está com Deus? O questionamento de Tomé está errado. Você não tem que provar para ninguém que seu esforço está com Deus. Nós falamos semana passada de um conselho, de uma admoestação que Joana de Ângeles concede a Divaldo Pereira Franco. Divaldo, se os seus atos não foram capazes de os convencer, não serão as suas palavras a isso o fazer. Se os nossos atos de transformação não são capazes de convidar outros à transformação, não são as nossas palavras a convencer esses corações, porque o discurso será vazio. Então nós não precisamos provar nada a ninguém. Nós não precisamos e não devemos provar que o nosso esforço está com Deus. Aqui o questionamento, aqui a pergunta de Tomé é falha. E Jesus ele vai orientar Tomé dizendo: olha, uma só lágrima. E esse parágrafo aqui, eu quero que a gente preste bastante atenção. Esse parágrafo aqui é um parágrafo que eu chamo de chave no capítulo. Na obra de Humberto de Campos, nos capítulos, nós vamos ter parágrafos que serão chaves para o entendimento e para a compreensão. Esse parágrafo aqui é um parágrafo chave. Uma só lágrima que console e esclareça um coração atormentado vale mais do que um sinal imenso no céu, destinado tão somente a impressionar os miseráveis sentidos da criatura. A nossa senha, Tomé, é a nossa própria exemplificação na humildade e no trabalho. Quando quiseres esclarecer o espírito de alguém, nunca lhe mostres que sabes alguma coisa. Sofre, porém, com as suas dores e colherás resultados. A redenção consiste em amar intensamente. Se te interessas por um amigo, suporta os seus infortúnios e as suas imperfeições. Anda em sua companhia nos dias amargos e dolorosos. O nosso sinal é o do amor, que eleva e santifica, porque só ele tem a luz que atravessa os grandes abismos. Vai, e não descreias, porque não triunfaremos no mundo somente pelo que fizermos, mas também pelo que deixarmos de fazer no âmbito das suas falsas grandezas. Aqui há a desconstrução. Jesus ele tem a capacidade de entender os nossos movimentos emocionais, de entender os nós que existem na nossa mente, as nossas dúvidas, as nossas apreensões, e ele tem a capacidade com o seu discurso, ele tem a capacidade com o seu ensino, ele tem a capacidade com a sua exemplificação de desfazer esses nós, de ressignificar a nossa vida, de ressignificar o nosso caminho. Olha, primeiro, você não precisa provar nada para ninguém. Uma só lágrima que console o coração atormentado vale mais que um sinal imenso do céu. Porque é isso que Tomé está pedindo. E a história de Tomé, nós vamos acompanhar aqui, a história de Tomé é uma história de pedir provas. É uma história de um empirismo. Quando Jesus está ali, após a ressurreição, quando Jesus ele está ali se mostrando aos discípulos, Tomé não acredita, pede para tocar nas feridas. A história de Tomé é uma história do ser humano material. Ele quer ver para crer. Quando nós não precisamos ver para crer, nós precisamos colocar o pé para Deus colocar o chão. Nós precisamos crer.
Nós precisamos crer. Pronto. A gente não precisa enxergar. A gente não precisa de sinais dos céus, porque os sinais dos céus estão à nossa disposição todos os dias. Todos os dias. Então esses corações que estão endurecidos, esses corações que precisam ver para crer, o poder de uma lágrima vai ser muito mais poderoso do que qualquer grande manifestação que cause ruptura nos céus. Porque essas manifestações que causam ruptura nos céus, eles vão pedir prova. Eles vão pedir prova. Mas essa lágrima, dessa dor, desse sofrimento, vai estremecer o coração. Uma linguagem mais popular, vai amolecer o coração, vai amolecer o espírito daquela pessoa. Qual que é a nossa senha? O que Jesus vai dizer para Tomé? Qual que é a nossa senha? Humildade e trabalho. A gente continua trabalhando. Se você olhar, e é muito interessante, isso está nos livros de história, isso não é nenhuma questão aqui religiosa, isso está nos livros de história. Quando os primeiros, eu não vou dizer os primeiros cristãos, porque isso é algo que eu gosto muito de pontuar, Jesus não era cristão. O cristianismo é um movimento construído na Alta Idade Média. O cristianismo é um movimento construído na Alta Idade Média. Então Jesus ele não tinha denominação religiosa, Jesus tinha uma proposta de amor para a vida de todos nós. Denominação religiosa nós criamos com o tempo. Talvez por querermos nos achar melhores que os outros, talvez por querermos nos unir em panelinhas. Nós criamos as denominações religiosas, Jesus não tinha denominação religiosa. Então, quando os primeiros seguidores dessa ideia do reino, quando eles são perseguidos de forma mais contundente pelo Império Romano, nós vamos ver nos livros de história que o que vai modificando o pensamento dos perseguidores e da multidão ensandecida que ia aos circos para aplaudir aquelas torturas, o que vai modificando o pensamento daquelas pessoas é a exemplificação. Porque imagine os piores tipos de tortura existentes. Talvez nós não conseguiremos imaginar a tortura que os primeiros seguidores do reino atravessavam naquele momento histórico. E não nos cabe aqui dizer que torturas eram essas. Você pode procurar no Google aí que você vai encontrar. E essas pessoas iam para os circos, essas pessoas sofriam as torturas entoando louvores a Deus. E quem observava aquelas práticas ignóbeis começava a mentalizar por que essas pessoas, nesse momento de grande sofrimento, nesse momento de grandes dores, por que essas pessoas ainda mantêm um sorriso no rosto? Por que elas não estão entrando? Claro, não eram todas, né? Vamos deixar bem claro. Devia ter alguém ali que estava entrando desesperado, são seres humanos. Mas por que a grande maioria das pessoas está entrando no circo entoando louvores? Por que elas estão entrando com serenidade no olhar? Por que elas estão entrando com serenidade na face? E aí quando os perseguidores, quando os que aplaudiam as perseguições começavam a perceber esses exemplos de humildade de trabalho, eles começavam a querer entender o que se passava no coração daquelas pessoas. O que era aquela verdadeira fidelidade. E os sacrifícios hoje são outros, mas quando você demonstra exemplificação no bem e fidelidade nos sacrifícios que você faz na sua vida, você convida outros corações a compreender o que está te modificando. Então essa é a nossa senha. A nossa senha é humildade. A nossa senha é trabalho. Se a gente quer esclarecer o espírito de alguém, a gente não tem que vir com questão empírica, a gente não tem que vir com um discurso vazio. De discurso vazio, o mundo está cheio, está cansado. A gente tem que vir com exemplo. Ir ao encontro do sofrimento alheio. Chorar junto com a pessoa. Entender as suas dificuldades. Entender as suas apreensões. Ofertar mão amiga a quem precisa. E aí sim, nós vamos conquistando, não para nós, mas para uma ideia maior, nós vamos conquistando espíritos.
Não para você, não seja egoísta, não seja vaidoso a esse ponto. Você não vai conquistando para você. Você vai conquistando e convidando para uma ideia maior que você já abraça. E o capítulo então continua. Desde esse dia, o apóstolo Tomé reformou a sua concepção sobre as mensagens do céu, no capítulo dos milagres. Entretanto, não conseguia escapar a pequeninas indecisões em matérias de fé. Não podia excluir de sua imaginação o desejo de uma vitória ampla e fácil do Evangelho, pela renovação imediata do mundo. E esse é o desejo de todos nós. Se você tem um coração minimamente bom, você tem pressa na renovação do mundo. Se você tem um coração minimamente que anseia pela paz, você tem pressa na mudança. Só que nenhuma mudança ela acontece de pronto, ela acontece de pleno. A gente tem esse desejo de Tomé, a gente não pode criticar Tomé aqui, a gente tem esse desejo do discípulo. A gente quer uma renovação rápida e ampla do planeta que a gente habita, com bases evangélicas. Mas você não tem uma palavra que eles gostam muito de utilizar hoje em dia, você não tem mudança quântica, não existe isso. É trabalho. Não tem segredo na vida, você precisa trabalhar. E as conquistas, elas são realizadas vagarosamente. As mudanças na natureza, elas deviam demonstrar isso para nós. Sem a interferência humana, as mudanças naturais, elas são construídas vagarosamente. E quando há interferência humana, para que aquilo aconteça de uma forma mais rápida, pode ter certeza que quase na maioria das vezes a gente atrapalha aquele ecossistema, a gente prejudica aquele ecossistema. Então as mudanças, elas não são rápidas. Mas se você está aí com uma enfermidade, se você está aí com uma doença, o tratamento você não vai melhorar do dia para a noite. Você vai ter que ter paciência. Você vai ter que ter paciência, você vai ter que seguir a recomendação médica. Você vai ter que fazer o tratamento. É uma enfermidade que você conquistou aí, às vezes com 30 anos de comportamentos ensandecidos, de comportamentos errados. E aí você quer curar uma enfermidade que você conquistou com 30 anos em 3 dias? Não tem como. Vai precisar de tempo. E se vale para a sua enfermidade física, vale para a nossa enfermidade moral e espiritual. Nós conquistamos, temos orgulho disso, porque sendo irônico, entenda, mas nós conquistamos essa enfermidade moral, nós conquistamos essa enfermidade espiritual com séculos e milênios de história humana desenganada nesse planeta. Você vai conseguir curar essa enfermidade moral com 3 anos, com 3 dias, com 3 semanas, com 3 meses? Não, vai precisar de trabalho. Então, por mais que a gente anseie por essa transformação ampla e rápida, ela não vai acontecer. Vai precisar de trabalho. Dentro de pouco continua a obra. Porém, a onda de perseguições vinha desfazer a suave e divina aventura. O mestre fora preso. Com exceção de João, que se conservara junto de sua mãe, todos os discípulos se afastaram espavoridos. Também ele, quem? Tomé, não resistiu às grandes vacilações do triste momento. E a gente vai criticar os discípulos aqui, porque eles estavam amedrontados? Gente, todo mundo tem família. Naquele momento, ali, quando Jesus é preso e a perseguição desce, a exceção feita a João, como é colocado no livro, todo mundo se afastou. Todo mundo ficou amedrontado. Nós vamos criticar os discípulos por causa disso? Como é que seria o nosso comportamento naquele momento? Então a gente não tem que criticar os discípulos por causa disso. Eles responderam de uma forma, até certo ponto, natural. Era o poderio temporal descendo o sarrafo, descendo a mão sobre eles. E eles fogem amedrontados. O mais importante é que, no primeiro momento, eles fogem amedrontados, mas depois eles retornam. Com seus arrependimentos, com as suas dores, mas eles retornam para reparar, para regenerar, para trabalhar. Todos se afastam, exceção feita a João, que fica junto a Maria,
e Tomé também se afasta. Debandara. Todavia, depois, sentira o coração pungido de remorsos acerbos. Almejava contemplar o mestre querido, ouvir, se possível, pela última vez, uma palavra de exprobração dos seus lábios divinos. Disfarçando-se então de maneira a tornar-se irreconhecível, a fim de se livrar das iras da multidão, incorporou-se nas ruas movimentadas ao ruidoso cortejo. Seu coração batia acelerado. Rompeu a massa popular, aproximou-se do Messias, que caminhava sob a cruz a passos vacilantes, seguido de perto pelos soldados que o protegiam contra os ataques da plebe. Sentiu que uma grande angústia lhe dilacerava as fibras mais delicadas da alma. Contudo, seguiu sempre, até que o madeiro se ergueu, exibindo o sentenciado sob os raios do sol claro, no topo de uma colina, como para apresentar o espetáculo às vistas do mundo inteiro. Então, esse movimento emocional de Tomé é muito bonito a gente analisar. Ele se afasta, porque muitas vezes, nos momentos de grandes crises, nos momentos de grandes dificuldades, a gente se afasta de Jesus. A gente se afasta de Deus, a gente se afasta do nosso movimento religioso, a gente se afasta dessas propostas para a nossa vida. A gente foge espavorido, a gente foge com medo. Só que esse não é o movimento natural da criatura. O movimento natural da criatura não é se afastar do Criador. O movimento natural da criatura não é se afastar de seu pai. O movimento natural da criatura não é se afastar de sua origem. Quando a gente percebe que esse não é o nosso movimento natural, nós nos arrependemos e nós retornamos. Quando nós retornamos com algo que a gente precisa trabalhar. Ao invés de retornarmos com uma consciência responsável, que sabe que não deveria ter se afastado e precisa agora trabalhar para que isso não se repita, a gente retorna com uma consciência culpada. As nossas crenças religiosas construíram em nós a ideia de um Deus humano. Deus não é um homem. Deus não é um homem, Deus não é uma figura física, Deus não é uma figura material. Se eu não compreendo Deus, eu não compreendo Deus. Eu chamo de Deus porque é o nome que eu aprendi desde a minha infância. Mas é uma força equilibradora do universo que a gente não tem capacidade de compreender. Entenda muito bem isso. Não é um velho, não é um ser de barbas brancas. Não é algo que pode ser individualizado. Tá? Essa noção humana de Deus cria muito mais descrentes do que auxilia. E quando a gente retorna com essa consciência culpada, como a gente tem uma noção humana da divindade, o que a gente quer? A gente quer ser castigado. Eu me afastei, eu preciso ser castigado. A consciência culpada de Tomé o leva de retorno a Jesus Cristo, querendo que Jesus o culpasse de alguma forma, o ofendesse de alguma forma. Dissesse a ele o quanto ele estava errado. Descesse o sarrafo nele, o sarrafo da exprobração. O sarrafo do xingamento, o sarrafo da ofensa. Tomé vai atrás de Jesus para ser ofendido. Tomé vai atrás de Jesus acreditando que Jesus iria dirigir a ele as piores palavras possíveis, porque ele estava retornando a Jesus com a consciência culpada e não com a consciência responsável. O que é a consciência responsável? Errei, caí, natural da minha individualidade, não posso repetir. A consciência culpada, ela vive no passado. A consciência culpada, ela quer que alguém chegue e bata na cara dela, dizendo o quanto ela é infeliz, o quanto ela é miserável e o quanto ela não consegue melhorar. A consciência responsável bate no peito e fala: errei. É uma pena, não devia ter errado, mas errei. Com relação a esse erro, não tem mais nada que eu possa fazer. Eu posso tentar reparar o que eu fiz. E eu vou buscar reparar o que eu fiz. E principalmente eu vou buscar reparar o que eu fiz não fazendo mais. Isso é uma consciência responsável. Tomé contemplou fixamente o mestre e notou que o espírito se lhe mantinha firme. Sua fisionomia serena, não obstante o martírio daquela hora, não refletia senão o amor
profundo que lhe conheceram nos dias mais lindos e mais tranquilos. Humberto de Campos vai entregar para nós aqui, no seu estilo literário maravilhoso, uma das descrições mais belas do martírio pelo qual Jesus passou. Seus pés, que tanto haviam caminhado para a semeadura do bem, estavam ensanguentados. Suas mãos, generosas e acariciadoras, eram 2 rosas vermelhas, gotejando o sangue do suplício. Sua fronte, em que se haviam abrigado os pensamentos mais puros do mundo, se mostrava aureolada de espinhos. Tomé se pôs a chorar discretamente. Logo, porém, como se o olhar do mestre o buscasse, entre os milhares de criaturas reunidas, observou que Jesus o fitara, e, magnetizado pela sua feição divina, avançou hesitante. Prestem atenção. Prestem bastante atenção nas próximas colocações. Desejava escutar daqueles lábios adorados a reprovação franca e sincera que merecia o seu condenável procedimento, fugindo ao testemunho da hora extrema. É a consciência culpada. A consciência culpada de Tomé gostaria que Jesus o reprovasse das piores maneiras possíveis. Aproximou-se ofegante da cruz e, deixando perceber que apenas cedia a uma necessidade espiritual naquele momento supremo, ouviu Jesus dizer-lhe em voz quase imperceptível: Tomé quer ser acusado. Qual que é a resposta de Jesus? Tomé, no Evangelho do Reino, o sinal do céu tem de ser o completo sacrifício de nós mesmos. O movimento de Jesus não é culpar, não é ofender, não é xingar Tomé. O movimento de Jesus é apresentar uma lição. Uma lição de humildade, uma lição de trabalho. E a notícia, e o Evangelho, que o sinal do céu que a gente precisa demonstrar é o completo sacrifício de nós mesmos. Não xinga, não ofende, ensina. Observe que a própria humanidade culpada, porque foram os nossos erros que pregaram Jesus naquela cruz, a própria humanidade culpada quer ser acusada pelo Messias. E qual que é a resposta do Messias? Pai, perdoa-os. Eles não sabem o que fazem. Essa é a resposta de Jesus para uma humanidade culpada. Pai, perdoa-os, porque eles não sabem o que fazem. O apóstolo compreendeu-lhe as palavras e chorou amargamente. Você aí que talvez tenha se afastado de Jesus e que agora deseja retornar, você aí que talvez tenha se afastado do Criador e agora deseja retornar, não retorne a Ele com uma consciência culpada. Tenha a responsabilidade pelo afastamento e pelos atos impensados que foram originados desse afastamento. Assuma as dívidas, faça uma assunção de dívidas, mas se regenere trabalhando. Se regenere com sacrifício. Deus não vai te acusar de nada. Jesus não vai te acusar de nada. É a sua consciência que está te acusando. Não conviva, não caminhe, não transite pelo mundo com uma consciência culpada, mas seja responsável pelas suas atitudes, porque somente sendo responsável você consegue trabalhar no entendimento e na compreensão do reino de Deus. Sacrificando-se para a implantação dessa potestade no seu coração, nos nossos corações. É uma das senhas que Jesus entrega a Tomé, e ele compreende. Não obstante, continuará Humberto de Campos, não obstante a advertência do Messias, feita do cimo da cruz da humilhação e do sofrimento, o discípulo continuava naquela atitude
que se caracterizava por dúvidas quase invencíveis. Percebam que Jesus, a todo momento, ele está ensinando a Tomé. Mas Tomé é muito refratário, tem um coração muito endurecido. E caminhou lado a lado com Jesus. Ele estava sempre na dúvida, ele estava sempre no questionamento. Estava sempre com a incompreensão. Não obstante a advertência do Messias, repito, feita do cimo da cruz da humilhação e do sofrimento, o discípulo continuava naquela atitude que se caracterizava por dúvidas quase invencíveis. Considerava o Cristo a figura mais alta da humanidade, e em se tratando do amor que ilumina as estradas escabrosas da vida material. Mas, no que se referia ao raciocínio, Tomé mantinha certas restrições. É o pensamento cartesiano humano. É o pensamento matemático, em que 1 mais 1 precisa ser 2. E em matéria de fé, nem sempre 1 mais 1 vai ser 2. Em matéria de crença, nem sempre 1 mais 1 vai ser 2. Você vai acreditar, você vai ter fé. Não precisa ser comprovado, não precisa ser matemático, não é cartesiano. É porque o é. Sua alma se deixava empolgar por inúmeras indecisões quando a notícia fulgurante da ressurreição estalou em Jerusalém, por entre vivas manifestações de alegria. Maria de Magdala, Pedro, João, bem como outros companheiros, tinham visto o Senhor, tinham-lhe escutado a palavra consoladora e divina. Incerto de si mesmo, quase vencido na sua escassa fé, o discípulo procurou os amigos diletos, ansiando pela manifestação do Mestre adorado. Reunida a pequena comunidade, depois das preces habituais, Jesus penetrou na sala humilde, com sereno sorriso, desejando aos companheiros paz e bom ânimo, como nos dias venturosos e risonhos da Galileia. Tomé, sentindo o coração bater-lhe precipitado, ergueu os olhos. O Senhor, percebendo-lhe os pensamentos mais ocultos, aproximou-se do discípulo de fé vacilante e o convidou a tocar-lhe as chagas. Depois de pronunciar as palavras que as narrativas apostólicas registraram, acrescentou bondosamente: Tomé, põe a tua mão nas minhas chagas e não te esqueças de que é o sinal. O sacrifício é o sinal. Você percebe que havia notícias do aparecimento, vou utilizar essa palavra por faltar-me o vocábulo melhor, mas do aparecimento de Jesus para Maria de Magdala, para Pedro, para João, para outros companheiros. Mas Tomé ainda não tinha presenciado. Tomé estava triste. Por que ele não tinha presenciado? E aqui vai uma reflexão muito importante. Não é que Jesus não havia aparecido para Tomé. É que Tomé não estava com o coração aberto para apreciar a figura de Jesus. Por que é importante essa reflexão? Olha, eu vou trazer aqui o exemplo da obra Nosso Lar. Nosso Lar, muita gente pode não ter lido, mas muita gente viu o filme. Nosso Lar, nós nos deparamos ali com o desencarne de um homem materialista, André Luiz, que fica numa posição extremamente difícil imediatamente após esse desencarne, numa zona trevosa muito complicada. Passa ali um período de 7 anos e que, 7 anos depois, através de uma prece fervorosa, é auxiliado. Quer dizer que o auxílio a André Luiz chegou apenas 7 anos depois daquele sofrimento que para ele pareceu eterno, nesses infernos que nós criamos para nós mesmos? Não. Se você vai perceber na obra, o auxílio sempre esteve ao lado de André Luiz. Mas André Luiz que não tinha a capacidade de perceber esse auxílio. E percebe esse auxílio quando faz uma prece de humildade, sacrifício e verdadeira generosidade.
Aí ele amplia o seu padrão vibracional para perceber o auxílio que estava a todo tempo ao seu lado. Tem uma mensagem de Emmanuel, que é uma mensagem intitulada Cristo e Nós. Mensagem poderosa, dizendo-nos que nós esperamos pelo Cristo, mas o Cristo espera verdadeiramente por nós. Jesus está ao seu lado. Ele está querendo se fazer visível a você, mas você precisa elevar o seu padrão vibracional para estar com e em Jesus. Não é que Jesus não estava querendo se fazer visível a Tomé, é que Tomé não estava preparado, não estava com o coração preparado para perceber a presença de Jesus. E quando ele se coloca à disposição, ele enxerga a Jesus. Os olhos, muito mais do espírito do que da carne, conseguem vislumbrar a presença do Mestre. Mas mesmo assim precisam de prova. Mesmo assim precisam ver para crer. Quando Jesus oferta as chagas. E aí Tomé desperta. Então, concluirá Humberto de Campos. Então, a razão fria do apóstolo notou, finalmente, a razão fria do apóstolo notou que um clarão novo o invadia e lhe penetrava a alma. Compreendeu finalmente que o martírio do coração, que ama, se reveste de misterioso poder. Tocado pela humildade do mestre redivivo, prosternou-se e chorou. É o poder da lágrima modificando o coração endurecido. Não foi a chaga que ele estava tocando. Ele chorou, prosternou-se e chorou. Aí a claridade foi capaz de adentrar ao seu espírito. Suas lágrimas eram de ventura e lhe proporcionavam ao espírito um júbilo para cujo preço todos os tronos da terra eram miseráveis e pequeninos. Sua alma acabava de vencer uma grande batalha. O coração triunfara do cérebro. O sentimento lhe acrisolara a fé. E essa é a reflexão. Esse é o final do nosso capítulo, observando os aprendizados com o testemunho de Tomé. Lembrando que esse nosso estudo fica disponível hoje, 8 horas da noite, pela TV Chico Xavier. Semana que vem retornamos, capítulo 17, retornamos às 7 horas da manhã em ponto, aos sábados, aqui pelo Instagram do Espiritismo 24 horas, com o capítulo 17, caso você queira ler anteriormente, o capítulo 17 dessa obra, Jesus na Samaria. Muito obrigado a todos que nos acompanharam, muito obrigado a todos que vão nos acompanhar em outro horário, e muito obrigado a você também, que nos acompanhou pelo YouTube da TV Chico Xavier. Um abraço do coração de todos e até o nosso próximo encontro. TV Chico Xavier, a sintonia do bem. Acesse tvchicoxavier.com. E nestas voltas eu vou, cantando a canção tão feliz que diz: ai lili, ai lô. Por isso é que sempre contente estou. Ai lili, ai lô.